Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, no seu programa de toda terça-feira, Minipédia, que faça chuva, faça sol. A gente tá aqui para fornecer esse conteúdo bacana para vocês. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo aqui estão a Joyce Oliveira. E aí, historiantes, tudo bom? Mais uma vez, né? Aqui. E seu Kleber. E aí, pessoal, beleza? Vindo de trator, não é de táxi não. Vindo de trator, quem sabe? Ô, cara, você agora chamou um clássico dos anos 80 pra desfilar a sua crítica política mesmo, né? Só presta sim. Vou de trator. Será que a Angélica canta? Não. Quem é que canta? Michele. Deve ser Arthur Lira. Arthur Lira, tá certo. Estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para mais uma minipédia, uma pauta bacana aí da história. A gente vai falar hoje sobre o que, seu Kleber? Hoje vamos falar de um dos momentos mais dramáticos do nosso passado século XX, que é um momento em que as artes, a cultura, o intelecto se viu diante do ódio e das fogueiras nazistas. Mas não esqueçamos que hoje também falaremos sobre aquela moça que roubava livros. Joyce, a menina que roubava livros existiu? Gente, eu não sei. Ninguém sabe. Talvez muitas meninas e meninos roubavam livros nessa época e tinham que se esconder para não serem pegos. Mas, claro... Pode ser um arquétipo também, né? Pois é. Pode ser um arquétipo. Ela era o símbolo da resistência dos intelectuais no período nazista. Bom, a gente vai conversar, tem um termo, bibliocausto, né? A queima dos livros na Alemanha nazista, no princípio da dominação, né, do hitlerismo, no princípio aí da ascensão nazista no poder na Alemanha, e o que é que isso simboliza, o que é que isso significa para a gente compreender a Alemanha na década de 30, especificamente, que é quando o evento acontece, né, em 1933. Mas, antes, é claro, precisamos ir para os nossos recadinhos. Bom, você ouve aqui o Historiante toda semana, né? Curte aí os nossos episódios. Você pode até nos assistir lá no YouTube, né? Quem sabe a gente tá falando aqui com um espectador nosso da TV Historiante. Tudo isso é material que a gente faz com muito carinho para ajudar você nos estudos. Mas além disso tudo que a gente tem, do nosso site, das nossas mídias sociais, a gente tem uma ferramentazinha extremamente funcional que pode potencializar os seus estudos em ciências humanas, né, Kleber? Isso mesmo, nós temos aí gratuitamente, você vai acessar facilmente na sua Play Store, o aplicativo Historiante. E com esse aplicativo você vai ter acesso a várias formas de estudar, isso mesmo. Você que tem aquela dificuldade de estudar quando está fazendo alguma atividade, você pode acessar o nosso aplicativo, porque além dos simulados, material de estudo, cards de resumo, aulas em vídeo, nós temos também as aulas em áudio, e são aulas que são diversas, que vão desde a Revolução Industrial, ciclo do açúcar no Brasil, voto feminino, sebastianismo, ordens de cavalaria, história da capoeira, guerra da Coreia, enfim, vocês estão vendo aí que nós percorremos a história e trazemos várias aulas em áudio para você, para facilitar os seus estudos no momento ali em que você estiver fazendo alguma tarefa e não pode assistir um vídeo ou pegar em um livro. Você vai ter acesso a essas aulas em áudio no nosso aplicativo. Vá lá na Play Store, faça o download. Ele é gratuito. E aproveite e bons estudos. Pois é, onde você estiver, é só botar o fonezinho de ouvido e curtir aí as nossas vozes. Seja no trabalho, né, fazendo alguma atividade, bota lá o fonezinho, estuda para se preparar aí para o seu vestibular, para o seu concurso. É levezinho, não vai pesar
rodar no seu celular. Acho que são 12 megas só o tamanho do aplicativo. É bem levinho, coisa pouca. E como o Kleber já ressaltou, é gratuito. Veja só o tanto de coisa gratuita que a gente faz. Mas, se sua consciência agora te diz, poxa, tanta coisa, será que eles precisam de ajuda? Eu quero ajudar esses caras. Dá pra fazer isso, né, Joyce? Dá pra ajudar sim, Paulo, né? Você que quer nos ajudar e se ajudar também, você vai lá no apoia.se/historiante. E aí você vai se tornar, né, um dos nossos colaboradores, vai ter acesso a conteúdos exclusivos, sorteios de livros e também vai ter uns cursos. Nós fazemos cursos exclusivos para as pessoas que nos apoiam mensalmente. Já imaginou? É você ter acesso a um curso que foi pensado justamente para as pessoas que nos ajudam a produzir os conteúdos. Você tem um universo muito grande de possibilidades quando se tornar um dos nossos ajudantes, nossos amados apoiadores. Pois é, a gente tá com 2 cursos rodando aí, a escrita da história, que a gente encerrou, saiu a 10ª aula, fechamos o primeiro módulo, e mitologias, que também já foi gravada a 12ª aula, o fechamento do módulo 1, que vai sair essa semana, a aula já foi gravada, e tem mais coisa pela frente, né? Vai ter o 2º módulo a escrita da história, vai ter o 2º módulo do mitologias, e vem novidade por aí, eu não vou contar muita coisa, vai ficar no suspense, e para você descobrir isso, vire apoiador, R$4. Você é um curso que custa R$4 por mês, então pelo amor de Deus, gente, é baratinho demais. Meus compatriotas, estudantes, homens e mulheres alemães, a era do intelectualismo judeu chegou ao fim. O triunfo da Revolução Alemã abriu um caminho para o estilo alemão, e os futuros alemães não serão apenas homens de livros, mas homens de caráter. E é para este fim que queremos educá-los, para que tenham, desde a mais tenra infância, a coragem de olhar diretamente nos olhos impiedosos da vida, para repudiar o medo da morte e reconquistar o respeito por ela. Esta é a missão dos jovens. Por isso vocês estão certos de, nesta hora tardia, entregar o lixo intelectual do passado às chamas. É uma forte, grandiosa e simbólica responsabilidade. Uma responsabilidade que irá provar a todo mundo que a base intelectual da República de Weimar está sendo derrubada agora, mas que a partir das ruínas irá crescer vitorioso o senhor de um novo espírito. Esse é o discurso do ministro Joseph Goebbels, que ele proferiu durante o momento da queima de livros em 1933. Ela é reflexo, né, da construção ideológica nazista sobre a intelectualidade e sobre a boa parte dos pensadores alemães naquele período. Em grande maioria, né, eles eram judeus. E isso revela muito dessa coisa que se construiu. Não foi criada pelo nazismo, mas foi construída pelo nazismo. Essa noção, essa ideia de repúdio ao pensamento judeu, repúdio ao pensamento livre, à intelectualidade e repúdio a tudo aquilo que não pudesse ser dominado, domado por eles. Isso vai culminar, obviamente, com a queima de livros que vai acontecer na Alemanha em 1933 e que vai marcar aí o Bibliocausto, né? Eu falei para vocês esse termo anteriormente, o Bibliocausto, que era justamente essa ideia de destruir o legado intelectual, jogá-lo na sarjeta, jogá-lo na lata de lixo e fazer com que o pensamento, a partir desse momento, ele fosse hegemonicamente ligado à tradição nazista. É uma tentativa de assassinato não físico, né? Que posteriormente vai acontecer com o genocídio, mas vai ser uma tentativa de assassinato cultural, e a isso a gente chama de etnocídio. O etnocídio vai ser um passo, vamos dizer assim, anterior ao genocídio, não necessariamente obrigatório, mas nesse caso ele foi a via de regra. O etnocídio é o assassinato cultural de um povo, é o assassinato intelectual desse povo. E quando isso não
resolve o problema, entre aspas, né, se recorre à morte física deles, que é o genocídio. Então, o Bibliocausto, a queima de livros, a grande queima de livros da Alemanha, ela simboliza aí um passo fundamental para o assassinato, o etnocídio desses judeus, mas também o assassinato intelectual de boa parte das correntes alemãs que existiam naquele momento. E aí, né, a gente até comentou, acho que em um episódio anterior da Minipédia, que essas ações, elas são baseadas num modelo de pensamento que prega uma pureza desses povos germânicos. E isso tem relação com o racismo científico, lá do 19, que vem da França, que vai escalonar biologicamente os sujeitos. E você tem a propagação dessa ideologia dando base para ações como essa, que são ações que vão desqualificar o pensamento que não era alemão, vou botar aqui entre aspas, porque o que é ser alemão, né? O que é ser germânico, o que é ser brasileiro. Obviamente existem essas nomenclaturas para nos classificar, mas a gente não pode pensar numa ideia que existem coisas que identificam puramente os sujeitos. Nós somos feitos de relações, de práticas e de trocas. Então, esse pensamento que foi construído, né, pelo nazismo pregava uma ideia de que todos os germânicos estavam naquele mesmo espaço há muito tempo, portanto, eles tinham a legitimidade do território, do pensamento e, portanto, se consideravam superiores. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando aparecem discursos desse tipo. Por quê? Porque isso nega a historicidade dos processos, como a gente está vendo bastante agora, justamente o negacionismo. E um bom exercício de desconstrução desse tipo de discurso, por exemplo, é pensar quanto tempo a sua família mora nesse espaço. Dificilmente você não vai encontrar uma família que é feita de migrações, né, ao longo das gerações. Dentro desse cenário da Alemanha nazista, nós podemos destacar um dos personagens que foi um dos ideólogos da doutrina racista da Alemanha, que foi Alfred Rosenberg, que ele era um arquiteto, tinha essa formação e ele se tornou uma espécie de comissário para supervisão intelectual e filosófica do partido nazista. E ele foi responsável por dar uma, digamos, áurea científica a uma tese do arianismo, que foi o chamado mito do século XX, que foi um pseudo-trabalho científico para justificar o racismo. A gente usa esse termo mesmo, pseudo-científico, porque não tinha embasamento, mas que servia para embasar essa doutrina que tinha como prevalência também essas questões intelectuais, filosóficas. E ele, dentro desse cenário da Alemanha, em que estava tendo uma seção do partido nazista, ele não teve dificuldade em cooptar alguns intelectuais, cientistas para essa causa preconceituosa, essa causa racista. E dentro também desse cenário da Alemanha, a gente vai vendo que o próprio, digamos, a estrutura que foi estabelecida por Hitler, ele planejava não somente uma Alemanha que fosse forte politicamente, militarmente, mas ele queria também que a própria Alemanha se tornasse, digamos, um centro das artes, um centro da arquitetura, centro da filosofia, centro da ciência, mas excluindo aquelas artes que ele considerava as artes, digamos, degeneradas, ou seja, artes produzidas por pessoas de origem judaica, eslavos, negros. Todas essas artes eram consideradas artes inferiores. A arte que ele pregava na Alemanha era aquela arte renascentista, greco-romana, dos físicos perfeitos, de uma arquitetura clássica perfeita, e tudo isso ele conseguia implantar nas cabeças da população alemã, de que a Alemanha se tornaria um centro não somente militar e de poder, mas um centro também das artes. A gente pode dizer que o princípio disso também está ligado a uma questão que vai além
do sentimento preconceituoso racista. Isso tem a ver com o que Hobsbawm chama de ressentimento nacionalista. E ele vai ser uma espécie de ponto-chave na reviravolta da política alemã. O orgulho desses alemães tinha sido pisoteado, né? A conferência que vai acontecer em Versalhes vai colocar pesadas atribuições para os alemães cuidarem. A República de Weimar, para a grande massa, ela não parecia capaz de atender essas necessidades e desejos do povo alemão e também não parecia ter condição de melhorar a situação do país. É desse modo que o nazismo vai aparecer e vai sugerir que eles seriam, né, uma solução para reestruturar a Alemanha. O Partido Nazista ele vai emergir, né, desse caos entre os anos 20 e 30 e vão surgir aí para a grande massa como se fosse o grupo capaz de restabelecer a ordem e a estabilidade na República de Weimar, que na verdade eles nem queriam a República de Weimar. Para eles a social-democracia era uma furada, era coisa de judeu, de burguês, e que o que deveria acontecer era que um líder com pulso firme, ele aparecesse e tomasse de conta. Aí o Hitler vai aparecer como esse cara que vai jogar a autoestima do povo alemão lá para cima, com aquele sentimento, né, de pan-germanismo, aquela coisa os nacionalismos eles já vinham crescendo muito no século XIX e Hitler vai nadar pesadamente nessa coisa desse nacionalismo. Então ele vai surgir como esse cara, né, que vai salvar a Alemanha, que vai salvar os alemães do que a República de Weimar jogou, que foi no poço do pós-guerra terrível. O Partido dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o nome completo do partido nazista, ele nada tinha de trabalhadores, tá? Ele era um partido nacional socialista. E o que quer dizer isso? Ele é o oposto da social-democracia e ele é o antissocialismo e o anticomunismo em sua principal acepção. Mas principalmente ele é o antissemita, é o partido antissemita, por observar, por identificar aí a influência desse sangue ruim desses judeus que acabaram, né, segundo Hitler, para Hitler, na verdade, os judeus tinham sido os principais responsáveis pela derrocada dos alemães na Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Hitler ele vai ser nomeado chanceler pelo presidente da República de Weimar, que era o Hindenburg, e quando Hindenburg vem a falecer, Hitler acaba assumindo várias funções em uma só. Ele foi colocado como chanceler, primeiro-ministro do Reich. Quando Hindenburg morreu, não teve eleição, ele assumiu a presidência e a partir daí ele seria chamado de líder, ou o Führer da Alemanha, aquele que conduziria os alemães para o caminho da glória. E é a partir daí que ele vai começar a implementar a política de Estado dele baseada na limpeza racial e principalmente na limpeza cultural do país, que é onde a gente vai encontrar a questão da queima de livros. E aí é bom mesmo tu explicar isso aí, Pablo, né? Por causa desse negócio que o pessoal fica dizendo que nazismo é de esquerda, né? Só para reforçar, um dos livros, né, que foi queimado foi os livros do Marx, tá? Então, pelo amor de Deus, de qualquer entidade, não repita isso por aí, que se você mata qualquer historiador, né, sério, um historiador sério, no caso, né, quando se fala alguma coisa desse tipo, né. E aí, nessa perspectiva, né, de fazer essa limpeza, chamada limpeza cultural, eles vão promover a queima dos livros que são considerados nocivos, né, considerados impuros, mas também vai classificar, né, as artes como, por exemplo, filmes, movimentações de rua, cartazes, como artes consideradas degeneradas. E aí, como o Pablo colocou, é muito bom observar, né, essa questão de como que se constrói esse outro. É esse outro que ele é um problema, ele é a causa dos problemas dessa sociedade, ele é um outro que ele é uma infecção, ele é um outro que é uma doença, ele é um outro que tem que ser extirpado. Isso é um tipo de discurso, de retórica que é muito utilizado nos regimes totalitaristas, porque eles oferecem soluções fáceis para problemas difíceis, que no caso é viver em sociedade. Principalmente nesse contexto, que é um contexto de pós-Primeira Guerra Mundial. E aí, nesse sentido, quando eles vão chegar ao governo, eles vão montar um ministério, né, que é o Ministério da Propaganda. Quem vai ser responsável por isso vai ser o Gibbs, e eles vão promover, né, esse processo de caça a essa arte que é considerada degenerada e vão fomentar em alguns grupos universitários que eram a favor dos nazistas essa ideia, né, de tirar esses livros e promover, né, essa
queima. E essa queima dos livros que ocorreu em 1933 e teve o dia, digamos, de maior queima, dia 10 de maio daquele ano, 1933, ele simbolizava exatamente uma ascensão daquele ideal de supremacia intelectual, de autores que fossem de origem ariana, e perseguição a todos os outros pensadores que fossem considerados ameaças. E aí se incluía, além de Karl Marx, Sigmund Freud, até o autor do livro Nada de Novo no Front, Erich Maria Remarque, que era um autor também, um escritor, e ele também foi proibido na Alemanha por causa desse livro, que era considerado um livro derrotista, porque fala da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha perdeu na Primeira Guerra Mundial, mas havia toda essa perseguição a vários autores. Foi um autor considerado que poderia estimular o pensamento daquela sociedade, o livro iria ser destruído. E aí teve queimas de livros de psicologia, filosofia, história, e tudo isso para tentar dar essa áurea para uma sociedade que, como dito no início, tentava se estruturar com esse pensamento de uma sociedade perfeita, uma sociedade como aquelas esculturas, aquelas obras de arte, homens perfeitos, sem defeitos. E é nesse ponto aí que a gente pode até fazer aquele gancho já com o filme, A Menina que Roubava Livros, que é baseado num livro, e tem também o filme. Algumas diferençazinhas do filme para o livro, como todas as histórias que são baseadas em livros, ocorre essa adaptação e vem falando exatamente de uma menina em que ela vai ter acesso a esses livros que ela vai adquirir. E ela era analfabeta e ela adquire esses livros para começar a aprender. E aí já vem aquela conotação que era uma Alemanha que começava a se dividir entre as pessoas que já tinham aquele pensamento radical, racista, extremista do partido nazista e pessoas que já começavam a ver, opa, isso aqui tá meio pesado isso aqui. Essas pessoas já estão começando a perseguir, já tem um pensamento radical, quebraram o paradoxo de Karl Popper, que deixaram os intolerantes terem vez, quando se deixa os intolerantes terem vez, dá no que dá, mas exatamente ela começa a ter acesso a esses livros exatamente no momento em que essa Alemanha ela já começa a se estruturar e vai passando até o momento em que a Alemanha realmente começa a desmoronar na guerra. Quando ela aparece, na verdade a gente vai conseguir vê-la chegar no momento em que está acontecendo a queima, justamente a maior dessas queimas, no dia 10 de maio de 33, em Frankfurt, na Opernplatz, que é uma casa de óperas na cidade. Quem vai organizar isso oficialmente serão vai ser a organização de estudantes nazistas que vão invadir bibliotecas, vão invadir casas, vão confiscar 20 mil livros, se não me engano. Inclusive hoje tem um memorial lá que no meio da praça a pessoa pode observar que tem um vidro e através do vidro dá pra ver que tem uma sala lá embaixo com prateleiras e dentro dessas prateleiras cabem 20 mil livros, né, de acordo com, simbolicamente, né, representando esses livros que foram queimados. E aí, bicho, tem um ritual, tem todo um ritual que vai ser feito no dia. Eu não lembro se no filme tem ou se no livro tem, mas essas grandes fogueiras, né, essas grandes queimas, especificamente essa, foi acompanhada de um negócio chamado Provérbio do Fogo, ou vou arriscar meu alemão aqui, Feuerbrüch. Eram provérbios de fogo. Que o negócio era tão teatralizado, né? Tinha vestimenta, tinha música, tinha todo um ritual para dar um significado para essa queima. A cada queima eles falavam um verso, né? Por exemplo, eles disseram contra a luta de classes e o materialismo, pela comunidade nacional e por uma perspectiva idealista. Aí eles jogavam no fogo livros de Marx, livros de Kautsky, contra a decadência e a dissolução moral, pela disciplina e pela moralidade da família e do Estado. Aí eles jogavam livros do Mann, de Glaser, de Kästner, todos eles autores judeus, ou liberais, ou democratas, que versavam sobre essa temática, só que contra os ideais nazistas, né? Aí tem também contra o cinismo e a perfídia política, pela devoção ao povo e ao Estado. Aí eles jogavam o livro do Forster. Contra a degradante exageração da natureza animal do homem, pela nobreza da alma humana. Aí jogava os livros da escola freudiana, enfim. Então a cada
verso, a cada provérbio de fogo, eles jogavam um livro para queimar. Era esse ritual teatralizado, né? E aí a gente sabe que a Liesel, a pequena menina que começou a roubar livros a partir daí, a pequena Liesel, ela vai pegar esses livros, né? Ela vai pegar um desses livros, né, chamuscado, enfim, e vai levar para casa. E a partir daí é que ela vai desenvolver esse gosto pela literatura. O pai adotivo dela, né, vai ajudá-lo. Ela, filha de uma mulher comunista, fugindo de Munique, da perseguição que eles já tinham. Então eles vão viver lá e ainda vão abrigar um judeu, né, clandestino, que vai morar lá com eles. O Max vai viver ali nos porões da casa. E a partir daí é que ela vai desenvolver esse gosto pela leitura. É interessante que quem é que vai se opor a esse regime nojento vai ser uma menina, uma frágil menina que na verdade vai se mostrar uma grande defensora dos livros, né? Check the mic and make sure it sound right, boys. E aí, né, eu já trabalhei com meus alunos esse filme, né, justamente para trabalhar Segunda Guerra, é um dos assuntos que eles mais gostam. E eu gosto de usar filmes com crianças e adolescentes para trabalhar com esse nível, né, de ensino, porque eles se enxergam naquilo, né? Eles conseguem compreender a violência, né? Que às vezes fica muito distante. Uma das coisas interessantes de se perceber é justamente como são essas memórias, né, dessa infância ou dessa não infância que a Liesel teve, né? Como que eles lidavam com essas emoções, os afetos, né, seja de pai, de mãe, de ter o irmão que morreu, né, de estar em uma casa que ela não conhece as pessoas, de desenvolver esse afeto novamente pelo pai, né, de ter um amigo como o Max, né, a questão do relacionamento que ela tinha, a amizade, né, que depois, quando, aí eu não sei se eu falo, né, mas enfim, não ter um fim esperado, né, para justamente falar sobre o horror da guerra, como que a gente pode perceber a guerra, né? Porque todas as coisas têm, todos os processos, eles têm uma visão diferente a partir de quem está contando, de quem está vivendo. E aí, no filme, fica muito pungente isso. Onde que está essa questão da inocência, da infância, né? Desse descobrir do mundo. Está nas pequenas coisas, por exemplo, está no comer, está no passeio, né, está na conversa. E como que a guerra ela tem a capacidade de desumanizar, né, todos os sujeitos envolvidos nisso. E essa questão, né, exatamente falando aí de guerra, está dentro daquele conceito que muitos historiadores, pesquisadores trabalham, que é o conceito de guerra total. Porque quando a gente fala guerra total, sempre pensam, é a questão que vai se utilizar de todas as armas, todos os soldados, todos os tanques, aviões. Mas o conceito realmente de guerra total é o engajamento popular. É o engajamento de toda a população naquele conflito. Não somente no recrutamento de homens para serem soldados, mulheres para as indústrias, mas é o engajamento também da população para outras atividades, que vão desde comprar, por exemplo, bônus de guerra, ou então ter aquela repulsa contra o inimigo. E tudo isso aí vai sendo inserido através das artes, cinema. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial era a apresentação das salas de cinema, eram as transmissões de rádio, eram os panfletos, tudo isso engajando as populações que estavam envolvidas naquele conflito, porque eles viam aquelas imagens, aquelas reproduções e iriam tendo repulsa com relação ao inimigo. E esse é um contexto que está dentro da chamada guerra total, ou seja, se utilizar de todas as ferramentas, incluindo as artes, para engajar a população. E não é preciso ir muito longe não, assim, de termo de território, e por exemplo para a Europa, para nós vermos o exemplo de uma guerra total. Aqui mesmo na Bahia, em Canudos, foi um exemplo de guerra total, que a sociedade, as elites engajaram a imprensa, todas as reproduções sociais contra um movimento. Na Segunda Guerra Mundial também se reproduziu o mesmo exemplo de reprodução de toda a estrutura artística, de divulgação, de imprensa, contra um determinado inimigo. E o filme é bacana
principalmente porque ele consegue... Claro, ele é baseado no romance, romance tem liberdade poética, o romance ele tem sua liberdade criativa, então a gente vai ter ali uma representação romanceada do contexto da Segunda Guerra Mundial, do contexto da ascensão do pensamento nazista e, obviamente, né, o desfecho do conflito. Mas é interessante porque ele mostra, por exemplo, que nem todos os alemães estavam de acordo com o regime nazista, apesar de existir toda uma ideologia coletiva que impulsionava as pessoas a adotarem, né, ou aceitarem o sistema. A gente pode observar que é uma representação, aquela coisa do Max ser escondido ali por uma família, não um judeu sendo escondido por uma família de alemães. Mas isso foi recorrente, existem casos, né, de pessoas, de famílias judias que foram escondidas, abrigadas por famílias alemãs ou famílias que, enfim, seguiam o sistema, mas não necessariamente concordavam com tudo que o sistema fazia. Então são várias realidades lá apresentadas, principalmente aquela coisa de mostrar, inclusive, o lado mais humanizado dessas pessoas que estavam envolvidas nesse conflito, e principalmente da pequena grande guerreira Liesel, que não lutou fisicamente, né, mas lutou intelectualmente contra o sistema, aprendendo a ler e lendo os ditos livros que eram proibidos naquele momento. É uma reflexão, né? Será que teremos novamente uma reedição de Index de livros proibidos? Isso já aconteceu na história. Será que poderíamos encontrar isso nesse nosso Brasil enfiado nessa lama político-ideológica em que a gente entrou, né? Enfim, fica o questionamento, mas a Minipédia está chegando ao fim. E eu queria saber de vocês o que é que vocês têm aí para indicar para essa galera que nos ouve, minha gente. Eu vou indicar, né, o Hobsbawm, como sempre, breve século XX, né, Era dos Extremos. É sempre importante a leitura dele para a gente compreender, né, por que é breve, por que essa experiência, né, da Segunda Guerra Social é tão marcante para o resto do século XX e para a gente, obviamente, no século XXI. E eu vou indicar um filme também que talvez as pessoas já conheçam, mas ele é muito bom, chamado A Onda, né? Para as pessoas entenderem como que se constrói essa narrativa, né, de um movimento totalitário. Lá no filme é chamado Autocrático, mas é um professor que tenta ensinar, né, os alunos sobre o que é um totalitarismo, e ele acaba criando um movimento, né, porque os alunos não entenderam o exercício. Eles começaram a aplicar, então é muito bom essa película. Pois é, gente. E não confunda o vinho com as animações dos outros filmes. Tá tirando onda ou é uma onda? Porque tem gente que confunde. Vai estudar sobre totalitarismo vendo pinguins surfando. É complicado. O nome do filme é A Onda, viu, gente? Mas eu vou aqui fazer também uma sugestão. Terminando aqui esse podcast, vocês podem ir na plataforma no YouTube e procurar, que já está disponível em vários canais, um documentário. É um filme documentário chamado Arquitetura da Destruição. Teve direção de Peter Cohen, e ele vai demonstrando exatamente essa áurea que vai surgindo na Alemanha nazista de se criar umas artes consideradas superiores e todas as outras artes de judeus, de outros povos, sendo consideradas artes degeneradas. E vai mostrando também a própria, digamos, áurea que essa sociedade racista vai dando com relação às pessoas que têm alguma deficiência. Eles também vão considerando aquilo como degenerado e sendo necessário extirpar aquelas pessoas da sociedade, exatamente dando uma conotação bem, digamos, racista com relação àquela situação de que não somente as artes deveriam ser eliminadas, mas também as pessoas deveriam ser eliminadas. É um documentário que eu recomendo para vocês. Ok, e eu vou dar 2 dicas de livros, vou pegar bem mais leve com eles, não vou fazer que nem Joyce, que meteu logo um Hobsbawm nos peitos do povo. Primeiro tem um romance bem gostosinho de ler, chama A Bibliotecária de Auschwitz.
é baseado em uma história real, né? Mas como você sabe, como é baseado, então tem toda uma liberdade poética. Então leia como uma degustação e para se aprofundar sobre o assunto. O livro é protagonizado por uma garota de 14 anos que vai ser aí a bibliotecária do campo de concentração de Auschwitz. É uma história muito bonita. O outro livro ele já é mais acadêmico, porém ele é escrito de uma forma assim gostosíssima de ler, como se você estivesse lendo um romance. Mas é um livro acadêmico. Chama-se A Biblioteca Esquecida de Hitler, do Timothy Rybeck. Eu esqueci de falar o autor do livro da Bibliotecária de Auschwitz. A Bibliotecária de Auschwitz foi escrito pelo Antônio Iturbi. E A Biblioteca Esquecida de Hitler, que é inclusive editada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, é do Timothy Rybeck, historiador norte-americano. Então, são 2 livros bem bacanas. Esse especificamente é para mostrar como... Tem aquele ditado, né? A gente conhece a pessoa pelos livros que ela lê e pela biblioteca que ela tem. Então, ele faz uma análise sobre a biblioteca do Hitler e como ela refletia o pensamento dele e o pensamento do nazismo. Então, vale a pena, nada mais não é oportuno do que falar sobre isso ao falar sobre a grande queima de livros que ele empreendeu em seu sistema opressor. Então é isso, meus amigos, um grande abraço, meus amigos e minhas amigas. Assistam A Menina que Roubava Livros, que é um romancezinho lindo, bem gostoso. É triste, mas a vida é assim, enfim, nem sempre coisas boas apenas podem acontecer conosco. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu, pessoal.